A noite já caía sobre o estádio como um cobertor pesado de gritos, buzinas e bandeiras tremulando por todos os cantos. Era noite de clássico, daquelas em que até o vento parecia correr mais rápido para não perder o primeiro toque de bola. A multidão, apertada entre grades e catracas, vibrava como um mar vivo, pronto para engolir qualquer um que aparecesse vestido de amarelo. Mas naquele dia, no meio daquela confusão caótica, um homem caminhava sozinho, cabeça baixa, tentando ao máximo não chamar atenção. Ele vestia uma camisa amarela simples da seleção, não a oficial, não a de jogo, mas uma daquelas que se compra em barraquinhas na porta do estádio. Bermuda, chinelo barato, boné puxado até quase cobrir o rosto. E, mesmo assim, qualquer fã mais atento reconheceria aquela postura, aquela forma de andar, aquele corpo ainda atlético apesar da idade. Mas ele contava com a sorte. Roberto Carlos. Sim, aquele Roberto Carlos. O lateral que o mundo inteiro conhecia pela impulsão impossível, pelos chutes que desafiavam a física, pelo sorriso tímido e pelas histórias que já faziam parte da memória coletiva do futebol. Ele estava ali, como um torcedor qualquer, tentando entrar despercebido. Não porque gostasse de mistério, mas porque, se alguém o reconhecesse, o tumulto ia começar. E ele odiava atrapalhar o momento de quem só queria ver um jogo com calma. Então, ele escolheu entrar pelo setor mais simples do estádio, o de sempre, o dos torcedores comuns. Havia feito isso algumas vezes em sua vida, quase como um ritual secreto. Caminhava entre o povo, sentia o cheiro de milho assado, de churrasquinho, de cerveja barata. Era ali que se sentia gente como qualquer outra. Mas, naquela noite, o plano de entrar discretamente quase deu errado. Carlos se aproximava de uma das entradas laterais quando ouviu passos rápidos atrás de si. Eram dois seguranças conversando e rindo alto, mas prontos para conter qualquer movimento estranho. Ele respirou fundo, pronto para apenas caminhar normalmente. Até que, de repente, uma voz aguda, fina e urgente cortou o barulho ao redor. Ei, por aqui! Rápido! O segurança tá vindo! Roberto congelou. A voz veio tão perto que quase parecia ter sussurrado no seu ouvido. Ele virou a cabeça devagar, tentando entender o que estava acontecendo. E então o viu. Um menino magrinho, talvez uns 12 ou 13 anos, pele queimada de sol, camiseta desbotada demais para ainda ter cor definida, e um banquinho de madeira pendurado no ombro. Aquele tipo de banquinho que engraxates carregam para trabalhar. O garoto acenava desesperado para ele, com os olhos arregalados e uma urgência quase cômica. Anda logo, homem! Vai ficar parado aí esperando ser pego? O menino insistiu, já começando a puxá-lo pelo braço. Roberto piscarou uma vez. Depois outra. Ele não entendeu absolutamente nada. Como é que é? Tentou perguntar, confuso. Mas o menino não deu tempo. Eu sei. O senhor deve estar nervoso. É sua primeira vez fugindo dos caras, né? Não precisa explicar nada. Vem logo. E puxou o braço dele com uma força surpreendente. Roberto sempre teve reflexos rápidos. Afinal, passou a vida inteira perseguindo atacantes velozes. Mas, por algum motivo, naquele instante, em vez de se esquivar, ele simplesmente deixou-se levar. Talvez pela surpresa. Talvez pela curiosidade. Talvez pela espontaneidade do menino. Ou, talvez, porque havia algo de sincero naquele olhar assustado. E assim, sem saber exatamente porquê, Roberto Carlos deixou-se arrastar para dentro de uma viela estreita ao lado do estádio, onde a luz dos postes mal alcançava o chão. A passagem era apertada, com paredes manchadas, cheiro de comida velha e eco de televisões ligadas dentro das casas ao redor. O menino andava rápido, olhando para trás a cada 3 passos. Seu banquinho batia no quadril a cada movimento, mas ele parecia acostumado. Baixa a cabeça, sussurrou de repente, empurrando Roberto contra a parede. Roberto abaixou-se, mesmo sem saber porquê. E então percebeu, pelo canto do olho, uma lanterna passando perto da entrada da viela. Segurança! O menino prendeu a respiração. E, de reflexo, Roberto prendeu também. O segurança parou por um segundo, olhou na direção deles. E então se virou, seguindo seu caminho. O garoto soltou o ar, aliviado. Ufa! Essa foi por pouco. Roberto observava tudo como quem assiste a uma peça de teatro improvisada. Era tão absurdo que chegava a ser engraçado. Ele, Roberto Carlos, uma lenda viva, fingindo fugir de um segurança como se fosse um moleque tentando entrar escondido no estádio. Mas havia algo mais acontecendo ali.
O garoto claramente acreditava que ele era outro clandestino. Escuta, garoto. Roberto tentou falar, mas o menino o interrompeu novamente, com a mão levantada. Não precisa agradecer não, viu? Falou cheio de importância. Eu já saquei tudo. Pela sua cara de desesperado, o senhor deve viver tentando entrar escondido também. Eu reconheço os meus. Roberto teve que morder o lábio inferior para não rir alto. Eu, viver tentando? Ué, respondeu o menino, convicto. Eu faço isso todo jogo. Custa caro demais. A gente se vira como pode. O senhor também, né? Roberto coçou a nuca, sem saber se concordava, se explicava ou se apenas seguia o fluxo daquela situação surreal. No fim, escolheu a terceira opção. Digamos que, às vezes. O menino abriu um sorriso enorme, orgulhoso. Eu sabia. Eu tenho olho clínico para encontrar gente como eu. Tem adulto que fica todo atrapalhado, mas eu ajudo. Vem comigo. E lá se foi o garoto, abrindo caminho entre duas tábuas soltas na parede. Roberto, por puro impulso, e também por começar a achar aquilo hilariamente divertido, entrou atrás dele. Do outro lado havia um corredor estreito, quase claustrofóbico. O som do estádio ficava mais forte, vibrava nas paredes estreitas como se o concreto respirasse junto com a multidão. O garoto checou se ninguém observava e então começou a subir por uma escada metal enferrujada que levava ao nível superior da arquibancada, mas por trás do painel de propaganda. Era um caminho tão improvável que Roberto se perguntou quantas vezes o menino já tinha feito aquilo. Ao chegarem a um ponto mais alto, o garoto fez sinal para ele se agachar. Aqui a gente tem que passar rastejando. Cuidado para não bater a cabeça no cano. Última vez eu fiquei com um galo enorme. Roberto, um ex-atleta que já encarou zagueiros de 120 quilos, encontrava-se agora engatinhando por baixo de tubulações enferrujadas, seguindo um menino desconhecido, apenas para entrar clandestinamente em um estádio onde ele poderia entrar pela porta da frente a qualquer momento. E, apesar do absurdo, ele sentia uma pontada de empolgação, como se tivesse reencontrado uma aventura de infância. Quando finalmente atravessaram a parte estreita, chegaram a uma fenda no concreto que dava visão direta para dentro do estádio. O menino piscou para ele. Chegamos. Roberto esperava ver uma vista bonita, ampla, mas o que viu o fez franzir a testa. O espaço era minúsculo, uma brecha entre duas vigas gigantes de concreto. Para enxergar o campo, era preciso virar o pescoço para a direita e olhar por uma abertura que tinha, no máximo, uns 40 centímetros de largura. Daquele ângulo, dava para ver apenas um pedaço do gramado, e, dependendo da posição da bola, às vezes não dava para ver nada. Era, de longe, a pior vista de estádio que ele já tinha experimentado na vida. "É aqui que você assiste ao jogo?" perguntou, incrédulo. O menino deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é perfeito, mas dá pra ver. Se o lance estiver do lado de cá, é bem massa. Do outro lado, a gente imagina pelo barulho." Roberto precisou controlar o riso. Era tão ruim que chegava a ser poético. "Mas por que, exatamente aqui?" insistiu. O garoto se encostou à parede, abriu um sorriso orgulhoso e respondeu: "Porque daqui ninguém acha a gente. O segurança nunca olha. E, porque virou meu lugar preferido. É meu cantinho. Tipo, meu pedacinho de sonho." Roberto ficou em silêncio. Alguma coisa dentro dele, algo antigo, guardado desde os tempos em que ele mesmo corria descalço pelas ruas de Garça, começou a se mexer. O menino parecia perceber tudo o que acontecia no rosto dele e completou: "Não fica com essa cara, não. A gente que não tem grana aprende a gostar do que consegue ter. E eu, bom, aprendi a gostar dessa janelinha aqui." Depois bateu no ombro de Roberto, como quem anima um amigo. "E aí, preparado para ver o jogo mais espremido do mundo?" Roberto soltou uma risada sincera. "Acho que, sim." E assim eles ficaram, ombro a ombro. Um menino que achava que tinha encontrado outro clandestino, e um ídolo mundial fingindo ser um desconhecido só para acompanhar a coragem e o entusiasmo daquele garoto. A partida começou com um apito forte. A torcida explodiu em gritos. O menino vibrou, sacudiu as mãos para o ar, quase derrubando o banquinho. O som era tão intenso que parecia tremer o chão. Roberto assistiu tudo com uma emoção estranha. Não era pela partida em si, mas pela forma como o menino vivia aquele momento. Cada grito, cada chute,
cada jogada perdida. Era tudo sentido como se fosse vida ou morte. E, por um instante, Roberto Carlos sentiu-se novamente um menino apaixonado pelo futebol. Antes de fama, antes de dinheiro, antes de tudo. E era só o começo da história deles. O jogo daquela noite corria no campo como um rio de luz. O estádio pulsava, gritava, cantava em uníssono, mas ali, naquele canto apertado, escondido entre duas vigas gigantes de concreto, parecia que existia outro mundo. Um mundo pequeno, espremer de verdade, onde só cabiam dois corpos encostados um no outro e uma fresta estreita que deixava ver a bola passando lá longe. Era o cantinho secreto, como o menino chamava. Para Roberto Carlos, ainda era difícil acreditar que alguém pudesse assistir a um jogo daquele jeito. Para o menino, era um lar. Depois de alguns minutos, quando a emoção inicial passou, o garoto finalmente respirou fundo, sentou no banquinho de engraxate e olhou para Roberto como quem vê um velho amigo. O senhor deve estar se perguntando por que eu faço isso, né? Roberto, mantendo o personagem de traiçoeiro novato, sorriu. Eu admito que é meio curioso. Você realmente prefere ver o jogo desse jeito? Quase não dá pra ver nada. O menino riu de si mesmo, como se já estivesse acostumado com esse tipo de reação. Ah, isso aqui é ruim mesmo, mas é o que eu tenho. Ele se encolheu no canto, puxou os joelhos para perto do peito, e moveu a cabeça para achar o ângulo exato da fresta. Os olhos dele brilhavam de felicidade, como se aquele pedaço mínimo de visão fosse um presente do céu. Se a bola passar ali, bem naquela diagonal, dá pra ver direitinho. Mas se ficar no outro lado do campo, a gente escuta pela torcida. Roberto observou a expressão dele. Não era conformismo. Era amor. Amor pelo futebol de um jeito tão puro que fazia Roberto se sentir pequeno. Mas, por que você não compra um ingresso normal de vez em quando? Roberto perguntou de forma gentil, sem querer invadir demais. O menino suspirou fundo, como quem já esperava a pergunta, mas nunca conseguia respondê-la sem um aperto no peito. Ele descansou o queixo sobre o joelho e falou devagar. Eu queria. Nossa, como eu queria. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o campo, mas claramente vendo outra coisa, lembranças, talvez. Depois, estalou a língua e continuou. O senhor sabe quanto custa um ingresso. Pra gente que trabalha todo dia na rua. É caro demais. Eu sou engraxate. Mas não sou só isso, não. Ele apontou o dedo para o próprio peito. Eu sou o irmão mais velho. Tenho que cuidar do meu irmãozinho. Roberto sentiu um peso no ar. O menino mudou o tom. Ficou mais maduro subitamente, quase adulto. Meu pai morreu faz uns anos. Minha mãe, bom, ela faz o que pode. Mas não dá pra contar com ela pra tudo. Então eu trabalho. Engraxar sapato não dá muito dinheiro, mas dá pra colocar comida em casa. Ele olhou para o chão. Quando eu ganho, sei lá, R$ 20 no dia, 5 vão pro pão, 10 vão pro leite, 2 pra pagar o gás quando falta, sobra quase nada. Se eu juntar tudo que sobra, dá pra comprar um ingresso por mês. Mas aí... Ele mexeu a cabeça em negativa, apertando os olhos. A gente fica sem comida no final da semana. A sinceridade daquela frase atingiu Roberto como um chute inesperado no peito. Ele demorou alguns segundos para responder. Então você abre mão disso tudo por causa do seu irmão? O menino sorriu, mas um sorriso meio triste. Ele é meu irmão. Não vou deixar ele passar fome. E então completou. Meu sonho eu guardo para depois. Aquela frase, dita com tanta simplicidade, ecoou nos ouvidos de Roberto de uma maneira dolorosamente familiar. Como se ele tivesse sido puxado de volta para sua própria infância. Ele também já tinha guardado sonhos, já tinha dormido com fome, já tinha precisado escolher entre brincar e ajudar a família. Mas ouvir isso da boca de uma criança doía um pouco mais. O menino então tirou o banquinho do ombro, colocou-o no chão com cuidado e bateu no assento com orgulho. Esse banquinho aqui é minha vida. Com ele eu compro arroz, compro feijão, compro sabonete. Mas ingresso. Ele deu uma risada curta, quase irônica. Ingresso não dá. Então, para ver futebol, eu me viro por aqui. Para Roberto, aquilo era quase inconcebível. Aquele garoto amava futebol com a intensidade que poucos adultos conseguiam ter, mas ao mesmo tempo engolia esse amor, escondia dentro de si porque tinha alguém dependente dele. E sua mãe? Ela sabe que você vem aqui desse jeito? O menino deu de ombros. Ela acha errado, claro. Mas, se eu não fizer isso, nunca vou ver jogo nenhum.
E eu preciso ver futebol, moço. Eu preciso. Os olhos dele brilharam, não de lágrimas, mas de paixão. No Brasil, futebol não é só jogo. É tipo, alma, sangue. Se eu não ver, parece que falta alguma coisa. Me dá coceira. Dá ruim. E eu sei que parece exagero, mas é verdade. Roberto riu baixinho. Ele entendia. Mais do que o menino podia imaginar. E como você descobriu esse canto aqui? O menino sorriu, orgulhoso, como um detetive que revela um grande segredo. Um dia eu estava correndo dos seguranças e acabei entrando aqui sem querer. Aí percebi essa brechinha. Foi amor à primeira vista. Ele encostou a cabeça na parede e fechou os olhos por um instante, como quem descansa num lugar seguro. Aqui eu não preciso me preocupar com nada. Ninguém me empurra, ninguém me xinga, ninguém me cutuca dizendo sai daí, moleque. Aqui eu só vejo futebol. Só isso. Só eu e a bola. Mesmo que eu veja só metade do campo. Vale a pena. Roberto não conseguiu evitar. Mas por que não tenta entrar do lado de lá? Parece melhor. O menino abriu um sorrisinho esperto. Ah, mas lá é onde os seguranças passam toda hora. Aqui ninguém pensa em olhar. Eu já estudei a rotina deles. Jogo de noite. Eles passam sempre aos 30 minutos do primeiro tempo. Aí aos 50 do segundo. A gente só tem que ficar quietinho quando chega perto. Era um profissional. Um clandestino profissional. E Roberto achou aquilo tão fascinante quanto triste. O jogo seguia quente. A torcida estourava em gritos que atravessavam o concreto, fazendo a parede vibrar. Do canto onde eles estavam, dava para ver um pedaço do campo iluminado. Quando o time avançava para o lado oposto, o menino inclinava a cabeça, tentando adivinhar pela reação da multidão. A cada defesa do goleiro, ele se levantava de um salto. A cada falta, batia o pé no chão. A cada lance perigoso, prendia a respiração como se estivesse dentro do campo. Mas, mesmo no meio dessa euforia, sua responsabilidade continuava ali, pesando nos ombros pequenos. Enquanto o time adversário preparava uma cobrança de falta, o menino comentou do nada. Às vezes eu queria ter só um diazinho para gastar com uma coisa só minha. Só um diazinho. Mas aí lembro que meu irmão precisa de mim. E aí, o sonho espera. Ele olhou para a fresta novamente, os olhos marejando levemente. O futebol me faz esquecer um pouco. Aqui eu esqueço que não tenho dinheiro. Esqueço que tenho que trabalhar cedo. Esqueço que a vida é pesada. Aqui. E tocou o concreto com carinho. Aqui eu lembro que ainda posso sonhar. Mesmo que só por 90 minutos. Roberto não respondeu. Não tinha o que responder. Qualquer palavra pareceria pequena demais diante daquela verdade imensa. O silêncio ficou entre eles por alguns segundos, só quebrado pelos berros da torcida. Até que o menino respirou fundo e voltou a sorrir, como se estivesse acostumado a guardar a própria dor em caixas internas que só ele sabe fechar. E o senhor? Perguntou curioso. Por que o senhor tranca a cara quando vê segurança? Tá devendo alguma coisa? Roberto quase engasgou. Não, nada disso. Ah, entendi, disse o menino, convencidíssimo. O senhor deve ser daqueles que já se acostumou a entrar de graça e não quer pagar nunca mais. Acontece. Roberto segurou o riso. Algo assim. Fica tranquilo. Eu te ensino tudo. O menino disse, dando um tapinha no braço de Roberto, como se fosse o mentor do próprio Roberto Carlos. Eu sou craque em entrar sem pagar. Tem gente que entra pelo telhado, mas eu não gosto. Dá medo. Aqui é mais seguro. Só que... Apontou para o espaço minúsculo. A vista é ruim. Mas, para quem ama futebol, qualquer pedacinho vale ouro. Aquela frase mexeu com Roberto profundamente. Ele olhou para o menino com mais atenção. A coragem, a maturidade, o brilho nos olhos. Tudo ali lembrava a própria infância dele. Como ele, aquele garoto estava crescendo rápido demais. Entre um ataque e outro, o menino começou a contar histórias. Histórias simples, mas cheias de cor. Falou do irmão pequeno, de como acordava todo dia cedo para arrumar o café da manhã dele. Contou que às vezes o deixava dormindo enquanto ia trabalhar na praça, engraxando sapatos de gente que nunca olhava nos olhos dele. Falou de algumas humilhações, mas falava rindo, como se já estivesse acostumado. Falou dos jogadores que admirava. Pelé é o rei, né? Mas meu preferido sempre foi o Roberto Carlos.
Aquele chute que faz a bola virar pro lado errado. PQP. Roberto quase deixou escapar um riso alto, mas segurou. Mas agora, não tem tantos ídolos assim. Falta alguém que faça a gente sonhar. O menino encostou a cabeça no concreto e ficou olhando para a fresta, suspirando. Eu queria ver o Roberto Carlos jogar ao vivo um dia. Só uma vez na minha vida. Mas acho que isso já era. Roberto sentiu algo dentro dele mudar, como se uma peça antiga tivesse encaixado no lugar certo. O jogo seguia. O menino vibrava. Roberto observava. E, naquele canto apertado, os dois formavam um laço silencioso, inesperado, mas verdadeiro. Quando o juiz apitou o fim do primeiro tempo, o menino se espreguiçou, estalou os dedos e sorriu. Moço, obrigado por vir comigo hoje. Roberto estranhou. Por quê? O menino respondeu sem hesitar. Porque hoje, pela primeira vez, eu não me senti tão sozinho aqui. Aquela frase, simples e direta, caiu como um raio no coração de Roberto. Ele percebeu naquele instante que não estava apenas seguindo um garoto por curiosidade. Estava entrando na vida de alguém. Alguém que carregava responsabilidade demais. Alguém que tinha pouco, mas sonhava muito. Alguém que não podia pagar um ingresso porque precisava alimentar um irmão. E alguém que, mesmo assim, nunca deixou de amar futebol. Roberto olhou para o menino e sorriu com sinceridade. Eu também agradeço. O menino ficou surpreso. Agradece? Por quê? Roberto pensou por um momento antes de responder. Porque você me lembrou de algo que eu tinha esquecido há muito tempo. O garoto não entendeu. E Roberto não explicou. Ainda não era a hora. Mas o vínculo entre eles estava feito. E seria esse vínculo, simples, humano e cheio de verdade, que mudaria as semanas que viriam. Porque a partir daquele dia, aquele canto apertado, escuro e quase invisível, se tornaria o ponto de encontro dos dois. Onde um menino guardava o sonho. E um ídolo reencontrava o próprio passado. Os dias seguintes passaram como vento no outono, rápidos, mas deixando aquela sensação de mudança no ar. Para Roberto Carlos, a semana parecia mais longa que o normal. Dentro de si, algo voltava a pulsar, algo que ele achava ter perdido com o tempo. A excitação pura pelo futebol. Não pela glória, não pelos títulos, não pelos aplausos, mas pelo amor simples e original, aquele que nasce sem pedir nada em troca. E esse sentimento renascia toda vez que ele lembrava do menino magrinho, de fala rápida, que o arrastara pela mão para dentro do estádio como se fosse um velho cúmplice de aventuras clandestinas. Era engraçado pensar nisso. Ele, Roberto Carlos, um dos maiores laterais da história, acostumado a multidões gritando seu nome, tinha agora um segredo semanal. Um encontro escondido com um pequeno torcedor que não fazia ideia de quem ele era. E, de alguma forma, aquilo era libertador. No domingo seguinte, como se fosse um compromisso marcado havia anos, Roberto apareceu novamente perto do estádio, mais uma vez com a camisa amarela simples e o boné cobrindo parte do rosto. Ele caminhava devagar, mas com um sorriso que não conseguia esconder. Por mais que tentasse se manter discreto, era impossível não sentir aquela pontada de expectativa. Por um instante, Roberto pensou que talvez o menino não fosse aparecer. Talvez estivesse trabalhando. Talvez tivesse problemas em casa. Talvez. Mas não deu tempo para completar o pensamento. Ei, você! O homem que não sabe se esconder direito. A voz veio de trás, cheia de energia e graça. Roberto virou-se e encontrou o menino correndo com o banquinho batendo na perna. Ofegante, mas radiante. Achei que você não vinha, disse o garoto, como se realmente fosse ele quem havia ficado esperando. Achei que você talvez estivesse ocupado, respondeu Roberto, tentando manter o ar casual. O menino bufou, como quem rejeita essa possibilidade. Ocupado. Domingo é dia sagrado. Sagrado, pô. Quem gosta de futebol não falta domingo por nada. Ainda mais quando o ingresso custa mais que meu mês inteiro. E assim, naturalmente, sem precisar combinar nada, os dois começaram a caminhar lado a lado em direção à mesma viela estreita. Os passos do menino eram rápidos e precisos, como alguém que já decorou cada sombra do caminho clandestino. Roberto, por outro lado, o acompanhava em ritmo mais tranquilo, observando tudo com a curiosidade de quem vivia um mundo secreto. Quando entraram na viela, o menino puxou o braço de Roberto para trás de um container enferrujado. SHHH. Hoje tem 2 seguranças novos. Eles são mais chatos. Roberto se abaixou, entrando no jogo. Se fosse outra pessoa,
Talvez achasse tudo exagerado, até inocente. Mas ele sabia que, para o menino, aquele ritual era importante, uma mistura de aventura, resistência e amor ao futebol. E respeitou cada detalhe. Você realmente conhece tudo aqui, hein? Murmurou Roberto. O menino sorriu, orgulhoso. Claro, aqui é meu segundo lar. Ou primeiro, não sei. Depende do dia. Um silêncio breve caiu, mas não era desconfortável. Era daqueles silêncios que mostram intimidade, mesmo que nascida do acaso. Pouco depois, quando passaram pelos tubos estreitos que levavam ao ponto secreto, o menino se virou e disse: "Se prepara, o cano tá mais baixo hoje. Quase bati minha cabeça vindo mais cedo para testar." Roberto riu. "Você veio testar?" "Lógico, né? Eu tenho que garantir que a gente vai ter visão boa do gol. Se o pedacinho de concreto estiver quebrado, eu arrumo com pedra." O menino falava com tanta naturalidade que, por alguns segundos, Roberto esqueceu que o garoto não tinha acesso digno ao estádio. E isso cutucou seu peito como uma lembrança amarga. Ele conhecia os bastidores dourados do futebol, os camarotes, os salões luxuosos, e agora estava ali, engatinhando por trás de uma estrutura de concreto, ao lado de um menino que lutava apenas para ver a bola rolar. Era chocante e poético ao mesmo tempo. Quando finalmente chegaram ao buraco estreito que se tornará o ponto de encontro dos dois, o menino ajeitou seu banquinho com delicadeza cerimonial. Era quase como montar um altar. "Pronto. Seu lugar tá aqui, ó", disse, apontando para um pedaço de concreto onde Roberto já se sentara uma vez. Roberto se posicionou, inclinando o corpo na direção da fresta. O campo estava lá embaixo, enquadrado como uma pintura torta. A visão era ruim. Muito ruim. Era preciso se manter numa posição desconfortável, pescoço virado, olhos espremidos para acompanhar a bola quando ela corria para o outro lado. Mas havia magia ali. Uma magia crua, pura, nascida da paixão. O menino sentou ao lado dele, balançando as pernas como quem está em casa. "Hoje a gente ganha, viu? Eu senti", disse o menino com convicção infantil, mas carregada de fé. Roberto abriu um sorriso. "Você sempre sente isso?" "Não. Mas quando eu sinto, geralmente é verdade." Ele falava com uma certeza tão encantadora que Roberto resolveu acreditar. A partida começou com um trovão de gritos. A fresta vibrou com os passos da torcida. O menino acompanhava cada lance como se estivesse no meio das arquibancadas. Quando o time atacava, ele prendia a respiração. Quando defendia, ele roía as unhas. E quando o estádio rugia por um lance perdido, os dois se olhavam, entendendo tudo sem dizer palavra. Era impressionante a conexão que havia se formado entre os dois. Uma amizade improvável, construída na sombra, no ferro velho, nas gambiarras do destino. Depois de alguns minutos de silêncio, o menino falou: "Ei, posso te perguntar uma coisa?" "Claro", respondeu Roberto. "Por que você gosta de vir aqui comigo?" A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ele demorou alguns segundos para responder. "Porque me lembra de quando eu era menino", disse com sinceridade, sem revelar mais do que podia. O menino inclinou a cabeça, curioso. "Você também não tinha dinheiro para entrar?" Roberto sorriu tristemente. "Não, eu não tinha quase nada. Só vontade. A mesma que você tem." O garoto pareceu gostar da resposta. Talvez pela primeira vez, sentiu que estava diante de alguém que entendia sua realidade. "É difícil, sabe?" começou o menino. "Eu queria muito pagar um ingresso, entrar pela porta da frente, sentar na cadeira, comer pipoca, olhar tudo sem precisar ficar escondido. Mas, não dá. Eu ganho pouco engraxando o sapato. E o pouco que ganho, precisa ser para minha irmã. Ela é pequena. Eu cuido dela. Se eu gastar dinheiro comigo, ela passa fome." Roberto engoliu seco. Aquela frase o atingiu como um chute no peito. "Você é o responsável por ela?" O menino olhou para baixo, mexendo nos dedos. "É. A gente só tem um ao outro. Minha mãe trabalha longe, volta tarde. E, meu pai, bom, faz tempo que não vejo. Então eu faço o que dá. Não tenho muito, mas tenho ela. E o futebol é a única coisa que, sei lá, me deixa feliz de verdade. Mesmo assim, não quero tirar nada dela. Eu espero um dia poder vir aqui sem me esconder. Mas, talvez esse dia nunca chegue." A voz dele quebrou no fim. Mas, como todo brasileiro que aprende a sorrir mesmo quando o coração dói, ele disfarçou com uma risadinha curta.
Roberto olhou o garoto longamente. Viu ali toda a essência do país que ele tanto amava. Luta, esperança, dor, alegria, tudo misturado. Viu ali o menino que ele mesmo já fora um dia. E sentiu algo nascer dentro do coração. Não pena, mas admiração profunda. Você é forte, sabia? Disse Roberto, colocando a mão no ombro do menino. O garoto encolheu os ombros, sem saber como reagir. Forte nada. Só faço o que preciso. Isso é ser forte, afirmou Roberto. O jogo continuou, mas naquele momento, mais do que o futebol, era a conversa que preenchia o ar. O menino contava histórias, dos clientes que pagavam pouco, dos que não pagavam, das brigas que já vira na rua, dos sonhos que alimentava escondido. Falava de lendas do Brasil como quem fala de Santos. Meu preferido sempre vai ser o Ronaldo Fenômeno. Mas o Roberto Carlos... esse chutava igual um monstro. A bola fazia curva sozinha, dizia o menino, rindo. Roberto respirou fundo para não se entregar. Era estranho ouvir alguém falar dele daquele jeito estando ao seu lado, sem saber de nada. Você acha que hoje em dia ainda tem jogador assim? Perguntou Roberto, provocando. O menino ficou sério. Não. Hoje, sei lá, parece que não tem mais herói. Mas eu queria ter vivido para ver eles ao vivo. Não só na TV. Queria ter visto Roberto Carlos de perto. Imagina, ver um chute dele na minha frente. Nossa, deve ter sido bonito demais. Roberto desviou o olhar, emocionado. Talvez, um dia você veja, murmurou. O menino riu. Duvido nada. Mas, não custa sonhar. O jogo terminou em empate. Mas, para eles, não importava o placar. O que importava era o ritual. Aquela troca de vida, de histórias, de silêncio confortável. Quando estavam prestes a sair pelo caminho clandestino, o menino bateu no ombro de Roberto. Semana que vem você vem, né? Roberto fingiu pensar por alguns segundos. Se meu chefe deixar, brincou. O menino gargalhou. Para. Eu sei que você dá seus pulos pra vir. Se vira aí. Eu gosto de ter alguém pra dividir meu canto. Faz o jogo ficar menos solitário. Roberto sorriu, tocado pela sinceridade. Eu venho. Prometo. E assim começaram os encontros semanais. Domingo após domingo. Risada após risada. Trapaça após trapaça. Eles viraram uma dupla improvável. Um homem escondido atrás de um boné. Uma criança escondida atrás da necessidade. Com o tempo, o menino já sabia quando Roberto iria rir, quando ficaria sério, quando iria se ajeitar para ver melhor a fresta. E Roberto aprendeu a ler o menino também. Suas manias, suas esperanças, seus medos. Era como se o destino tivesse juntado os dois no exato momento em que ambos precisavam um do outro. Um para lembrar o valor do amor puro pelo futebol. Outro para sentir que não estava sozinho no mundo. Um dia, depois de mais um jogo, enquanto caminhavam de volta pela viela escura, o menino disse: Sabe, você é o único adulto que não me trata como estorvo. Roberto parou. Por que você acha isso? Porque você não me olha com pena, nem com raiva, nem como se eu fosse um problema. Você só me escuta. É bom isso. Aquela frase ficou ecoando no peito de Roberto o resto da noite. Era incrível como palavras simples podiam pesar tanto. E foi ali, exatamente naquela caminhada silenciosa, que uma ideia nasceu dentro dele. Uma ideia que mexeu com tudo. 2 dias depois, o menino voltava para casa com um banquinho no ombro quando encontrou um embrulho simples deixado diante da porta do barraco onde morava. Era pequeno, embalado com papel craft e amarrado com barbante. Ele olhou para os lados. Ninguém. Abriu devagar, desconfiado. Dentro havia uma camisa nova da seleção brasileira, versão mais recente, ainda com cheiro de loja. Um ingresso oficial para o próximo jogo. E um pequeno bilhete escrito à mão. As mãos do menino começaram a tremer. Ele nunca tinha tocado em uma camisa original. Nunca tinha segurado um ingresso verdadeiro. Respirou fundo e abriu o bilhete. Eu gostaria que você visse um jogo como merece. Entra pela porta da frente desta vez. O futebol também é seu. Um amigo. O menino sentiu a garganta fechar. Olhou novamente para todos os lados. Não havia ninguém observando. Aquilo parecia um sonho. Ou uma pegadinha. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Quem faria isso? Pra mim? Sussurrou para si mesmo. E, apesar de toda a alegria, uma dúvida pesada caiu sobre seu peito.
Será que devo ir? E se for uma brincadeira? E se for coisa de gente ruim? E se brigarem comigo na porta do estádio? E se? E se? O menino abraçou a camisa contra o peito, sem saber se ria, se chorava ou se corria para devolver. E foi assim, envolto em dúvida, medo e esperança, que ele guardou o ingresso dentro da caixinha onde guardava seus poucos tesouros. Não sabia ainda se teria coragem de ir, mas sabia que aquela noite mudaria tudo. E esta história estava longe, muito longe de acabar. O sol daquela manhã parecia diferente, mais caloroso, mais vibrante, como se quisesse participar daquilo que estava prestes a acontecer. Dentro do pequeno barraco de madeira, na periferia barulhenta da cidade, o menino acordou antes do despertador natural da vizinhança. Abriu os olhos devagar, como quem teme que o sonho da noite anterior possa ter sido apenas isso, um sonho. Mas não. O embrulho ainda estava ali, em cima da caixa velha onde guardava seus pequenos tesouros. A camisa oficial, dobrada com cuidado. O ingresso, brilhando como ouro. E o bilhete que ele já tinha lido pelo menos 20 vezes desde ontem. Por um momento, ficou sentado na cama, segurando o ingresso entre os dedos. Seu coração acelerava cada vez que tentava tomar uma decisão. E se for uma pegadinha? E se rirem da minha cara na porta do estádio? E se acharem que eu roubei o ingresso? E se? Os e se empurravam dentro da cabeça, competindo com uma vontade enorme e pura que apertava seu peito. Ir ao estádio pela porta da frente, com uma camisa nova, com um ingresso legítimo. Um sonho que ele achava inalcançável. Olhou para a irmã mais nova, ainda dormindo, enrolada no cobertor fino. Pensou em acordá-la para mostrar tudo de novo, mas não quis. Deixou-a dormir tranquila. Ela não podia imaginar, mas também fazia parte daquele momento. Cada vez que ele resistia ao impulso de gastar dinheiro consigo mesmo, era por ela. Cada vez que ele deixava de comprar algo que queria, era por ela. Cada vez que ele se escondia no estádio, era porque precisava escolher entre o futebol e a comida de casa. E ele sempre escolhia ela. Mas hoje alguém tinha dado a ele a chance de viver os dois, cuidar da irmã e realizar seu sonho. Mesmo assim, o medo ainda segurava seus pés no chão. Foi só depois de longos minutos encarando o ingresso que ele finalmente respirou fundo e disse para si mesmo: se for uma brincadeira, então vou descobrir. Mas se for verdade, eu não posso deixar passar. Ele não sabia, mas naquele exato momento, longe dali, Roberto Carlos estava sentado no banco de uma praça, vestindo novamente a camisa simples e o boné que usava para não chamar atenção. Tinha acordado cedo demais, nervoso demais para alguém que já jogou finais de Copa do Mundo. Mas naquele dia, o nervosismo era outro. Ele não sabia se o menino iria aceitar o presente. Ele apenas esperava. Porque, de todas as coisas que já fizera na vida, aquela, dar a um garoto a chance de ver um jogo como torcedor de verdade, parecia uma das mais importantes. O menino tomou banho, coisa rara em dias de trabalho. Vestiu a camisa nova com cuidado quase religioso e penteou os cabelos com mais calma que o normal. A cada movimento, sentia o tecido macio tocar sua pele, lembrando de que aquilo tudo era real. Antes de sair, olhou para a irmã de novo. Ela continuava dormindo. Ele pegou a pequena caixa de madeira onde guardava as economias da semana. Algumas moedas e notas amassadas. Separou bastante para comprar pão e leite para ela, deixando tudo num potinho ao lado da cama. Isso é para você, sussurrou baixinho. Eu volto antes do almoço. Prometo. E saiu. O caminho até o estádio parecia mais longo que nunca. Cada rua parecia diferente. Cada passo ecoava como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Pessoas passavam por ele, algumas vestidas com as mesmas cores, outras apressadas, mas ninguém percebia o que ele carregava no peito. A esperança de uma vida inteira. Quando chegou às proximidades do estádio, o movimento era grande. Barracas vendendo bandeiras, vendedores ambulantes chamando clientes, torcedores cantando. Tudo igual a todos os outros domingos. Mas para ele, tudo era novo. Ele segurava o ingresso tão apertado na mão que suas pontas já começavam a dobrar. Será que é mesmo de verdade? Murmurou, com o coração disparado. Quando viu a fila das catracas principais, suas pernas tremeram. Não era a primeira vez que chegava perto da entrada, mas era a primeira vez que chegava com o ingresso. Cada pessoa que passava pela catraca fazia seu peito gelar. Ele contava cada clique metálico, como quem sente o tempo correndo a favor e contra ao mesmo tempo. Quando chegou a sua vez,
Suas mãos estavam tão suadas que teve dificuldade em entregar o ingresso ao funcionário. O homem pegou o bilhete com profissionalismo, passou o scanner e... bip! Som claro. Som rápido. Som de confirmação. O menino piscou, incrédulo. Olhou ao redor, esperando alguém o segurar pelo braço, acusá-lo, mandar que saísse dali. Mas nada aconteceu. O funcionário apenas olhou para ele e disse: "Pode entrar, garoto. Boa partida." A garganta do menino se fechou. Ele queria responder, mas só conseguiu balançar a cabeça, engolindo as lágrimas. Ele tinha entrado pela porta da frente, sem correr, sem rastejar, sem medo. Era como atravessar um portal para outro mundo. Por dentro do estádio, tudo parecia gigante. Os corredores amplos, as escadas intermináveis, a luz forte vindo do gramado, o cheiro de pipoca misturado com churrasco, as vozes ecoando pelos alto-falantes, a vibração do chão a cada passo. Aquilo tudo era muito maior do que a fresta estreita entre as vigas de concreto onde costumava assistir. Ali, ele sentia o coração bater como se fosse explodir de dentro do peito. "Meu Deus, é lindo demais", murmurou, com os olhos brilhando. Subiu as escadas correndo. Queria ver o campo o mais rápido possível. E quando finalmente chegou ao topo da arquibancada e viu o gramado inteiro descortinado diante de si, ele simplesmente parou. A grama verde parecia viva. O estádio inteiro respirava. Era como ver o mundo pela primeira vez. Ele levou as mãos ao rosto, emocionado. "Então é isso que todo mundo vê", disse, com a voz embargada. E, no meio daquele deslumbramento, algo aconteceu. Um homem, alguns assentos à frente, com boné e camisa simples. A mesma simplicidade que o menino conhecia tão bem, levantou e virou-se devagar. O garoto arregalou os olhos. O boné, dessa vez, não estava tão baixo. O sorriso, tímido, era familiar. O rosto, mesmo tentando ser discreto, era claro demais. O menino congelou. Era ele. O homem com quem fugira por tantos domingos. O amigo que dividia a fresta escondida no concreto. O adulto que ria das suas histórias e ouvia seus medos. E só naquele instante, com o estádio iluminando o rosto do homem, o menino percebeu quem estava realmente diante dele. Roberto Carlos. O Roberto Carlos. O homem que chutava com a força de um raio. O ídolo de sua infância. As pernas do garoto fraquejaram. Ele não conseguiu se mover. Não conseguiu respirar. Roberto caminhou lentamente até ele. Parou diante do menino. Tirou o boné, revelando o rosto por completo. E então disse, com o mesmo tom gentil de sempre: "Tô vendo que você veio. Eu sabia que você tinha coragem." O garoto tentou falar, mas a voz simplesmente não saía. Uma onda de emoção tomou conta dele. Surpresa, admiração, incredulidade, gratidão. Tudo ao mesmo tempo. As lágrimas vieram sem ser convidadas. "Então, era você?" sussurrou o menino, com a voz trêmula. Roberto sorriu. "Era. E ainda sou. O mesmo cara que entrou pelo cano com você. O mesmo que quase bateu a cabeça no tubo. O mesmo que ficou espremido naquela fresta horrível." Depois piscou e completou: "Mas agora você tá vendo o jogo direito. Como merece." O menino respirou fundo, buscando voz. "Por quê? Por que você fez isso por mim?" Roberto colocou a mão no ombro dele. "Porque você me lembrou do que é amar o futebol de verdade. De um jeito simples. De um jeito puro. De um jeito que muita gente esquece quando cresce. E por quê? Ninguém deveria amar algo tão bonito escondido atrás de uma parede." O menino chorava abertamente agora. Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer", disse Roberto. "Só aproveita. Esse estádio também é seu." O garoto abraçou Roberto com força, sem medo, sem hesitar. E Roberto retribuiu o abraço como quem reencontra um pedaço de si mesmo. A partir daquele dia, tudo mudou. O menino nunca mais precisou se esconder. O estádio passou a conhecê-lo. Os seguranças abertas caminhos para ele. E, a cada semana, havia uma entrada especial esperando por ele. Mas o que realmente importava era outra coisa. Roberto continuou indo com ele. Toda semana. Do mesmo jeito. Como amigo. Como parceiro de arquibancada. Como alguém que entendia o valor da gratidão. E, às vezes, só para fazer o menino rir, Roberto dizia:
Sabe que sinto falta daquela festa, né? Era ruim, mas tinha seu charme. O menino respondia: se quiser a gente volta lá um dia, só pra lembrar. Mas agora, quero te mostrar o estádio inteiro. E assim, entre risadas, gritos de gol e histórias compartilhadas, a amizade dos dois se tornou uma daquelas histórias que só o futebol é capaz de criar. Uma história de encontro, de esperança, de vida, e que começara com uma única frase: por aqui, rápido, o segurança tá vindo. Ao final desse vídeo, se você acredita que histórias como essa merecem ser conhecidas, histórias de humanidade, de superação, de encontros inesperados, inscreva-se no canal. Aqui, cada capítulo traz uma lição, um sorriso e um pouco do coração dos maiores nomes do futebol. Clique em seguir e venha viver essas emoções com a gente. Até o próximo vídeo.